Boa noite, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, nosso culto de exposição bíblica. Estava falando para o Marcelão que hoje vai ser o 48º culto seguido que a gente está fazendo, hein? Então, daqui no mês de fevereiro agora vai inteirar 52 semanas, um ano. Né? Em um ano inteiro nós trabalhamos o Evangelho de Mateus e 4 capítulos da Carta de Efésios, né? Muito bom, né, meus irmãos? Bom, hoje nós vamos entrar no capítulo 5. A gente na semana passada puxou aí do verso 20, né, até o 32 do capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 5. A proposta é que a gente aborde os 7 primeiros versículos somente, tá? Então que a gente possa aí prestar atenção, inclinar o nosso coração para tudo aquilo que Deus pode e deseja falar com a gente a respeito desse texto. Antes da gente entrar na leitura especificamente, que o Rafa vai ler para nós, eu queria que a gente recapitulasse algumas coisas aqui, né? Lembrando que lá no capítulo 1, a gente vê Paulo se apresentando, falando sobre suas credenciais, falando algumas coisas a respeito da fé, da origem, da natureza dessa fé. Do capítulo 2, ele vem falando sobre o corpo, ele vem falando sobre a unidade, ele vem falando sobre como não há duas categorias de pessoas, que são aqueles que são herdeiros da velha promessa e os da nova. No capítulo 3, Paulo entra mais ainda nessa questão dessa unidade, dizendo sobre como que isso se aplica, como que isso então deveria reconduzir toda a nossa postura de vida. No capítulo 4, ele chega agora a ações práticas. Eu achei honestamente o capítulo 4 o mais pesado até aqui, porque Paulo não fica só na teoria, principalmente nos últimos versículos que a gente leu, né? Ele traz um padrão muito elevado e que não pode ser para nós apenas a compreensão de um padrão de conduta, mas a tradução de uma transformação de entendimento. Então, uma das coisas que eu achei legal aqui é que a gente leu alguns versículos do capítulo 4, verso 28, por exemplo, onde ele diz que aquele que furtava não apenas agora tem que parar de furtar, como ele precisa trabalhar para ter o que repartir com aqueles que necessitam. Ou seja, não é só para deixar de ser um problema, é para que cada um de nós agora assuma uma postura prática de ser a resposta, a solução, o milagre de Deus para outras pessoas que eventualmente estejam na mesma situação que a gente estava antes. Porque se a gente tivesse tido alguém que nos acolhesse em alguma necessidade, eu não estou falando apenas de coisas materiais, estou falando de toda a riqueza que Deus deposita em nós, poderia ter acontecido de que tal pessoa não precisaria enfiar os pés pelas mãos aí na sua jornada. Então, essa é a proposta de toda essa carta de Efésios até aqui. No verso 5 agora, né, nós não estamos falando apenas sobre ações práticas, mas Paulo coloca um peso especial na palavra amor. Eu vou gastar um tempo aqui posteriormente, depois da leitura, explicando isso, viu, meus irmãos? E isso não é um assunto novo para nós, eu já falei sobre isso em outras pregações, em outros cultos, porque nós queremos definir Deus a partir da nossa conduta, do nosso conceito, da nossa percepção de amor. E nós precisamos fazer exatamente o oposto. O nosso conceito de amor precisa ser moldado por quem Deus é. Então, Deus é amor não significa que nós estamos definindo Deus. Isso é o primeiro dia de aula em qualquer escola de teologia, tá? Eles vão de teologia sistemática, eles vão virar para você e vão falar assim: como que nós definimos Deus? E aí você já entra num paradoxo, né? A primeira pergunta para a gente começar a falar de teologia já é para nós uma pergunta sem resposta, porque se Deus for definido de uma maneira absolutamente precisa, então ele é pequeno demais para que a gente o considere como real, como Deus verdadeiramente. Não dá para a gente, a partir da nossa percepção de amor, definir Deus. Nós precisamos definir o amor a partir daquilo que Deus é. E quem Deus é? Quem Deus é, nós temos a plenitude da revelação na pessoa de Jesus, né? E todas as dicas aí que nós podemos aprender a respeito de Jesus na Escritura, ponto, acabou. Está tudo sobre Deus aqui? Está tudo que nós precisamos saber. Tá? Agora o restante das coisas que nós ainda não precisamos saber, mas nós saberemos no tempo oportuno, vai estar a hora que a gente for chamado para o andar de cima, a gente for promovido, né? Quando nós formos promovidos, aí não vai haver dúvidas mais. Sabe aquelas coisas bobas que crente fala, né? Será que eu vou poder perguntar para Deus e Ele vai responder isso? Não, você não vai ter que perguntar nada.
Quando a gente chegar lá, nós seremos todos uns com os outros e seremos um com Deus. Então, automaticamente, o Google inteiro, deste mundo e do outro mundo, vai entrar na sua mente, porque nós seremos seres totalmente interligados. Vai ser uma relação de comunhão plena, tá? Então, não vai ter nenhuma pergunta boba. Vamos lá, Rafa, leia para nós. Efésios capítulo 5, do verso 1 ao 7. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Muito bom. Rapidinho, né, gente? Poucos versículos, mas eu creio que há muitas coisas para a gente refletir em cima desse texto aqui. No caminho, enquanto a gente vinha para cá, o Marcelão até falou, assim, dava para mastigar mais, né? Se quisesse pegar só uns 3 versículos, realmente, eu acho que o texto de hoje tem muita coisa a agregar na nossa vida. Vamos lá, irmãos. Capítulo 5, verso 1, começa com talvez a palavra mais importante que nós encontramos aqui neste capítulo. Na minha versão aqui, né, que é a versão mais velha da Bíblia que você vai encontrar por aí, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, preste atenção. A palavra sede está colocada na minha Bíblia, não sei se na sua está do mesmo jeito, porque depende da versão, começa com letra maiúscula e a palavra inteira está em maiúscula. Isso significa que no grego, no original, aqui começa um parágrafo. Nós já falamos sobre isso há muitas semanas atrás, né? Sobre como que a divisão de capítulos e versículos não respeita necessariamente a divisão de parágrafos do grego. E que no grego não existe essa divisão de capítulos e versículos. As cartas são cartas corridas. Então a carta de Paulo para o povo lá da igreja da cidade de Éfeso é uma carta absolutamente normal, como qualquer um de nós escreveria. Aqui, no capítulo 5, coincidiu de que a divisão dos capítulos respeita a divisão dos parágrafos no texto original. O que isso acrescenta, irmãos? Não muita coisa, mas nós vamos ver que a ideia daqui para frente agora é como se fosse uma ideia nova a partir de tudo aquilo que já foi falado. Ele está iniciando um novo parágrafo. E a palavra que começa esse parágrafo e começa esse capítulo é a palavra sede. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que é esse sede, né, meus irmãos? Sede é sejam. A Bíblia é traduzida numa linguagem absolutamente formal, por conta da gente tentar preservar, né? Mas no grego, acredite, no grego as cartas não são num grego tão formal quanto as pessoas imaginam. Os evangelhos, então, nem se fala. Os evangelhos são basicamente uma conversa popular. Eles têm até uma expressão para definir como que é o grego do evangelho, que era chamado de grego koiné, um grego absolutamente popular, quase igual uma receita de bolo ou 2 pessoas conversando na rua. As cartas paulinas já não são da mesma natureza, elas já são mais rebuscadas, mas ainda assim o propósito é comunicar verdades que sejam fundamentais. Este texto especificamente começa com a palavra sede, e nós temos que entender que o grande apelo da carta de Paulo aos Efésios é exatamente que nós tenhamos uma consciência de quem nós somos. Meus irmãos, a religiosidade faz com que as pessoas busquem aprimorar as suas práticas, acreditando que uma conduta santa vai conseguir transformar alguma coisa no seu entendimento. É óbvio que todo cristão deve viver uma jornada onde ele busca essa aprimoração pessoal, esse aprimoramento pessoal, esse crescimento em santidade, lutar contra eventuais práticas que o aprisionem, mas a verdadeira liberdade não está na busca por uma conduta, ou seja, a verdadeira liberdade não está naquilo que nós fazemos. Infelizmente, o maior desafio da igreja nos nossos dias é que as pessoas não querem amadurecer no seu entendimento. As pessoas não querem aprender a ler Bíblia como gente grande.
As pessoas querem alguém que leia a Bíblia para elas. As pessoas não querem fazer a reflexão que traga a elas a consciência de responsabilidade e as leve agora a assumir um compromisso uns com os outros e com todo o reino de Deus, mesmo que não tenha nenhum palhaço aqui na frente para fazer o apelo. A gente até brinca muito, mas não é sem razão isso. A gente fala que falar de ofertas no meio do culto é uma coisa que é até ridículo, porque demonstra a imaturidade que existe no nosso convívio. Se de fato nós fôssemos pessoas maduras, nós jamais falaríamos sobre levantar oferta no meio do culto. A gente traria a conta, a gente pegaria todas as despesas, traria e falaria assim: ó, irmãos, ser igreja custa isso. E aí depois a gente ia brigar entre nós para quem ia pagar essa conta. Imagina um irmão virando e falando assim: não, esse mês eu pago. E aí o outro vai falar assim: de jeito nenhum, nós vamos dividir. É engraçado, né? Sabe o que está aparecendo? Bons amigos que acabaram de sair de um restaurante, né? E aí eles estão brigando para ver quem vai pagar a conta. Isso é coisa de gente madura. No entanto, na nossa jornada de fé, não é assim que funciona. O que as pessoas querem? As pessoas querem que nós ditemos regras. As pessoas querem que a gente diga como elas têm que andar, os lugares que elas podem frequentar, quais palavras elas podem ver. Tem gente que até hoje me escreve falando assim: ah, você viu o disco novo do fulano? Você acha que como cristão eu deveria ouvir? Aí eu viro para o cara e falo assim: olha, eu acho que como cristão você deveria amadurecer um pouco mais para que você assumisse a responsabilidade pelo que você faz. Porque eu não sou nenhum oráculo que vou trazer a resposta de Deus para você. Tudo que eu sei de Deus está no mesmo livro que você tem aí nas suas mãos. Então, como que eu tenho uma resposta para alguma coisa que você não tem? Onde que eu encontrei essa resposta? Então, pelo amor de Deus, vamos direto, todo mundo aprendendo, para que essa transformação de entendimento ocorra em cada um de nós e nós possamos nos concentrar em, como igreja, nos estimularmos mutuamente a ser e não a fazer. Aí aquilo que nós fazemos será uma tradução daquilo que nós somos. Um simples do simples, irmãos. Mas, infelizmente, não é isso que o povo gosta, né? Se a gente começar a prometer regras para as pessoas, tipo assim, bota uma faixa ali de fora e fala assim: o caminho da prosperidade, ou as 7 semanas especiais, onde o reverendo tal vai fazer o negócio para você. Então, tudo que é focado no fazer, as pessoas deliram, as pessoas dizem: é isso que eu estou querendo. Pelo amor de Deus, gente, isso aí não produz nada. Então Paulo aqui começa de maneira muito incisiva, ele diz: sejam, não é façam, porque ele poderia até já começar isso aqui dizendo assim: imitem Deus como filhos amados. Já pensou que esse sejam aqui é uma palavra que poderia ser dispensada, mas mudaria todo o sentido do versículo. Não é para imitar, é para ser alguém que possui a consciência de que nós imitamos ao nosso Pai por uma razão. E a razão é o conceito de filiação que Cristo proporcionou para nós. Este imitadores de Deus, como filhos amados, traz a ideia de criancinhas pequenas que repetem absolutamente tudo que os seus pais fazem. E isso é super legal, né? Não tem coisa mais gostosa quando a gente tem criança pequena e você vê o seu filho, sei lá, pegando a Bíblia, né? Ou você vê o seu filho orando. Me falaram isso uma vez e eu não acreditava, né? Até o dia que você vê o seu filho orando sem você mandar ele orar. O dia que você vê seu filho orando por alguma coisa sozinho, aí você pega e fala assim: caramba, não foi explicando que ele aprendeu esse negócio. Ele aprendeu porque por algum motivo ele viu na sua vida que em N situações você é uma pessoa que ora. E aí por conta disso, quando ele viveu a mesma situação, ele imitou. Então, meus irmãos, é para nós sermos, e sermos o quê? Como essas crianças que com toda a humildade, com toda a inocência, fazem um esforço tremendo para imitarem o seu Pai. E aqui no caso nós temos que imitar Deus. E você diz: mas como eu imito Deus? Muito simples, é só fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Lembre dos discípulos quando disseram: ah, Jesus, mostra só o Pai para nós e já basta. E a bronca que eles tomaram se traduziu pela mensagem onde Jesus disse assim: como que vocês falam uma bobagem dessa?
Quem me vê, vê ao Pai. Então essas conjecturas que nós fazemos, assim, um homem de Deus deveria ser assim. Não, um homem de Deus ou uma mulher de Deus deveria ser igual a Jesus. Esse é o padrão de referência. Não tem como agradar o Pai mais do que Jesus. Então simplesmente siga o exemplo de Jesus e faça tudo aquilo que é a vontade do Pai, tá? É isso daí, meus irmãos. Sejamos, o ser tem que permear toda a nossa existência, tem que ser o foco principal de todas as coisas. Toda vez que alguém quiser ditar regra para você, entenda, às vezes a gente tem que pôr regra mesmo, né? Mas infelizmente a gente faz isso porque nós estamos te tratando como criança, como gente infantilizada. Não precisava ser assim, tá? Então cresça. O maior prazer também que a gente tem na vida da igreja é quando as pessoas se emancipam. As pessoas, ao invés de serem consumidores de espiritualidade, elas começam a ser aqueles que repartem espiritualidade uns com os outros. Muito legal, né? Tudo isso num versículo só. Verso 2. Então é para a gente ser imitador de Deus, como filhos amados, e como que isso se traduz na prática? E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Só esse segundo versículo aqui já foi, eu falei até aqui, né? Agora é o resto dessa folhinha toda aqui de anotação, ficou nesse segundo versículo. Meus irmãos, o que é este andar em amor? Como eu falei para vocês no começo, há uma deturpação do sentido da expressão amor. A gente até estava conversando ali enquanto o pessoal estava comendo, né? Falando que no grego existem diversas palavras para expressar amor. E nós temos uma dificuldade imensa de entender a natureza do amor de Deus. Então os crentes já criaram alguns paradigmas de percepção aí, onde a gente diz assim, o amor ágape é o amor de Deus, né? Mas aí tem o amor filéu, que é o amor de amigo, e tem o amor não sei o quê, e a gente vai viajando nos amores aí, né? Porque de fato no grego existem várias palavras que foram traduzidas por amor, né? E existe uma categoria que nós culturalmente demonizamos, que é o tal do amor eros. Nós dizemos, o eros é um amor erótico, é a relação entre um homem e uma mulher. E esses dias eu estava vendo até um vídeo de um rapaz que é especialista em grego, muito interessante, um cara de uma base teológica muito boa, reformado e tal, e ele falava sobre como nós não podemos fazer essa separação. A tradução de todas essas palavras por amor não é apenas uma questão de pobreza linguística, porque os tradutores da Escritura, em todas as N revisões que já foram feitas e que ainda estão sendo feitas, poderiam ter substituído a palavra amor por ou sinônimos ou por expressões maiores do que uma palavra, trazendo a ideia original de maneira mais clara. Por que eles não fizeram? Porque, meus amigos, todas as palavras que expressam amor no grego são amor de Deus também. E nós não conseguimos entender isso. Então a gente fica achando que o amor de um homem por uma mulher, o amor eros, esse amor que é contato, que é visual, que é o achar bonito, começa a se tornar uma coisa demoníaca. E aí a gente chega num extremo onde a nossa relação é, ou eu não olho para ninguém, porque se eu olhar, eu pequei, né? Ou então eu quero literalmente ter uma relação de natureza sexual com todo mundo que eu olhar. É tudo 8 ou 80. E a proposta do versículo aqui é libertadora nesta questão. Por quê? Porque nós precisamos andar em amor. E esse andar em amor, meus irmãos, contempla toda a expressão do nosso ser nas relações da vida. Então eu vou te falar um negócio, não existe absolutamente nada de errado em a gente apreciar a beleza do corpo humano. E aqui agora a galera lá do Eu Escolhi Esperar já vai entrar em crise, né? Porque tem uma galera que está se mutilando, eles estão certos em esperar, mas às vezes eu fico vendo que a galera está se mutilando em coisas que a gente não deveria. Então, se eu não consigo olhar para uma mulher ou para um homem sem que eu tenha atração de natureza sexual, você entende que o problema não é necessariamente o olho, mas é o coração. Porque há a beleza de Deus em todas as coisas, principalmente no erótico. Agora, o erótico, meus irmãos, não é o sensual. O erótico não é o pornográfico. O erótico não é tudo isso que a galera está aí morrendo de se consumir na internet.
Se nós não conseguimos fazer separação entre uma coisa e outra, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos nos preocupando mais com as nossas práticas do que com a transformação da nossa consciência. Uma consciência transformada gera uma prática transformada, um olho curado, onde então agora eu consigo olhar para pessoas e eu consigo apreciar aquilo que é bonito com honra e sem cobiçar. Sem cobiçar entre aspas, né, irmãos? Eu estava até comentando para os irmãos ali que na academia hoje é muito engraçado, né? A gente lá fazendo exercício e todo mundo hoje chega, põe um fone de ouvido e cada um está no seu mundo particular. Se a academia tirasse a música, ninguém ia perceber, porque 90% das pessoas, não é verdade? Está com fone de ouvido. Eu faço questão de desligar o meu telefone e deixar no armário, porque eu quero estar lá, e lá é o momento onde eu estou lá. A coisa que eu mais gosto, o aparelho que eu mais gosto na academia é o aparelho de ar-condicionado, que já é uma coisa que me inspira e me motiva. Mas o fato de estar lá numa experiência, mesmo cada um fazendo o seu exercício de coletividade, é algo interessante. E aí estou eu lá, sei lá, estou lá na esteira, andando, e aí eu fico pensando, o que as pessoas, se elas ficarem reparando em mim, elas podem pensar a meu respeito. Porque pode ser que o cara vai me ver olhando para um cara que tem um shape assim igual do Felipe. Vocês têm que ver, o Felipe é um cara impressionante, né? E aliás ele está lá na academia também, né? Já ouvi ele lá. E aí eu estou lá olhando, falando, rapaz, quem que é aquele negão lá, tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu olhando para uma pessoa que eventualmente tem um corpo, não é cobiça, mas que eu gostaria de ter, eu olho e falo assim, rapaz, eu queria ser magro igual aquele cara. E depois também passa uma mulher e eu penso, nossa, eu gostaria de ter a força nas pernas que aquela mulher tem, porque as mulheres humilham os homens no quesito força nas pernas, né? Então vai os homens lá tudo fortão das perninhas finas, aí chega as mulheres ao contrário. Meus irmãos, tudo isso faz parte então de um olho curado, mas alguém que está olhando de fora pode olhar e falar assim, rapaz, o Ari está olhando para aquela moça ali, né? Está cobiçando, pastor, estou de olho em você, né? Vai me filmar lá, vai botar na internet depois. Aí passa 2 minutos, me pega olhando para o Felipe, e aí deve pensar assim, rapaz, o pastor é gay. Ou ele é gilete, ele corta para os dois lados. Porque ele estava olhando para isso, estava olhando para aquilo. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar guiar por esse padrão, e é exatamente isso que Paulo vai abordar aqui. O que ele está dizendo é o que somos, o que nós fazemos, mesmo que as pessoas ainda não entendam no primeiro momento, tem que ser a tradução daquilo que nós somos. Então nós precisamos ensinar as pessoas como nós conseguimos interagir com o mundo sem nos contaminar com a cultura, com os relacionamentos, com o ambiente, com absolutamente nada nesse sentido. Porque o mundo desconhece isso. E é exatamente por conta disso que o cristão foi chamado para andar em amor. Fala, Felipe. Sim, e não tem nada de errado a perna da mulher ser bonita. Mas eu acho que a questão aí da maldade no coração está naquilo assim, tipo, tem um mandamento, você não vai fornicar, você não vai adulterar, nem no ato, Nem no olhar. Ou um homem bonito. Aí você olha assim, nossa, mulher bonita, beleza, continua olhando, né? Agora, nossa, que mulher bonita e não sei o quê, se tivesse assim, eu faria assim. Mas é exatamente isso que a gente está falando, exatamente. Então este andar em amor é a gente entender que nós usufruímos de todas as expressões do amor, mas não é o amor na nossa concepção definindo Deus, mas é Deus definindo o amor. Então vamos pensar em Jesus. Jesus se relacionou em comunhão com prostitutas. E inclusive a galera empinou a carroça por causa disso, falando, esse cara aí anda com prostitutas e pecadores. Agora vamos ser honestos, o que fez essas mulheres se derreterem por Jesus? Foi o físico dele? Ou será que foi o olhar dele? Porque ele conseguia olhar para aquelas mulheres e ver aquilo que ninguém via.
e ele estava olhando para as mesmas pernas, para o mesmo quadril, para os mesmos seios. É incrível isso, mas o olhar de Jesus faz com que a pessoa olhada se sinta diferente. Então é esse o desafio da nossa jornada. Então esse andar em amor é sempre pensando em Deus ressignificando o nosso conceito de amor, e não o nosso conceito de amor tentando definir quem Deus é, porque aí, meus irmãos, a gente vai por um caminho perigoso. Muita gente já começa a pegar e fala assim, não, Deus é amor, e como diz o salmista Lulu Santos, né, toda forma de amor é válida, né? E aí eu fico assim, ó, irmão, desculpa, mas isso aí é apócrifo, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Agora, entendendo que Deus é amor, Ele significa o amor, aí toda forma de amor, segundo o conceito real, imutável, que é Deus, tudo bem. Só que Deus não é palhaço, Deus é uma pessoa, e Deus possui vontade, então não é do meu jeito. Ou é do jeito dele, ou então eu sou inimigo dele. Que não tem problema, se você quiser ser inimigo de Deus, está tudo certo. Tá? Eu só acho que você está no lugar errado. Mas tudo bem. Continuando, meus irmãos. Então, andar em amor. Como que a gente anda em amor? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então a pergunta que fica é a seguinte, nós na nossa caminhada nos entregamos a nós mesmos? A ideia é a seguinte, por que nós amamos os demais? Por uma consciência do que agora somos ou por uma pressão social de que nós devemos amar uns aos outros? Então Jesus tem uma postura muito clara. Jesus faz com que ele expresse amor pelas pessoas e ele entregou a si mesmo. Então não foi o Pai que entregou Jesus. Não foram os judeus que entregaram Jesus para ser crucificado pelos romanos. Porque isso é o que aconteceu esteticamente falando. Mas a grande verdade é que tudo isso começa no coração de Jesus e na consciência que ele possui de quem ele é. Então, como ele sabe quem ele é, ele fala até lá para Pilatos. Ele fala assim, você acha que está determinando o meu futuro? Até a autoridade para você decidir alguma coisa a respeito do meu futuro, só está sobre você porque o meu Pai é que te deu. E aí o Pilatos entra em crise, porque pensa, rapaz, quer dizer que eu tomo a decisão aqui, mas a minha capacidade de tomar decisão veio da decisão de alguém que está acima de mim, que ele está dizendo que é o Pai dele. Então Jesus deu a si mesmo. Aí vem a pergunta, nesse andar em amor, nós damos a nós mesmos? Ou nós estamos fazendo isso por uma pressão religiosa? Tem muita gente fazendo por pressão religiosa. Continuando ainda, então como que ele entregou a si mesmo? Em oferta e sacrifício a Deus. E aí, meus irmãos, aqui já empina a carroça também, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem fazer o bem, aliás, essa é a expressão, né? Tudo hoje é do bem, tem até um suco do bem, eu vi outro dia no mercado, né? Tudo agora é do bem, porque o que importa é fazer o bem. Só que, meus irmãos, Jesus não fez o bem na perspectiva do que nós entendemos hoje. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou multidões, mas a multidão continuava seguindo ele, e aí ele virou para a multidão e esculachou com a multidão. O que ele fez? Falou a verdade. Ele ensinou ainda mais duro, e aí ele virou para os caras e falou assim, vocês só me seguem por causa do pão. Literalmente ele chamou todo mundo de corrupto, de pilantra mesmo, seu bando de safados, vocês estão me seguindo porque eu dei pão para vocês. E na cabeça de vocês o entendimento deve ser de que enquanto a gente vai andando com esse cara, tem pão. E aí? Aí a galera tudo foi embora. Se não bastasse, virou para os 12 e falou assim, e vocês, não querem ir embora também não? Se alguém fizer isso na igreja hoje, todo mundo assim, o cara surtou. Mas Jesus fez. Então Jesus junta 5.000, manda 5.000 embora, fica com 12. Se já não bastasse, manda os 12 embora também. Está difícil, né, meus irmãos? Entendam que a maneira pela qual Cristo nos amou e se entregou por nós é em oferta e sacrifício a Deus. Então hoje, dentro dessa ideia do bem, eu já vi muita gente
que pega coisas que têm a ver com o Evangelho, mas não são o Evangelho, e fazem com que elas tomem a linha de frente das nossas prioridades. Exemplo clássico, fazer ação social. Irmãos, fazer ação social faz parte da jornada do cristão. Não existe cristão genuíno se na hora do aperto o cara não abrir a despensa da casa dele para repartir alguma coisa com alguém que está precisando. Não tem como. O cara que disser que é crente, mas não estiver disposto a sacrificar alguma coisa, não tem jeito. Nesse sentido, em favor do irmão, não tem como. Não tem como. Mas, dentro dessa ideia de fazer o bem, tem muita gente que está trabalhando para mandar outras pessoas para o inferno de barriga cheia. Tem muita gente que está preocupado com a fome em Uberlândia, ou a fome no mundo, e está deixando de lado aquilo que é mais importante. Porque o alimento, irmãos, é importante, mas o alimento que sustenta para a eternidade é mais importante. Então o ideal é que a gente dê os dois. Porque também a própria palavra diz que você não vira para o cara e fala assim, não, fique em paz, Dante. Deus te abençoe na sua fome e manda ele embora com fome. Não, a gente monta a mesa. Mas a gente tem que também tratar aquilo que é importante. Então essa forma da gente entregar a nós mesmos tem que ser em oferta e sacrifício a Deus. E muita gente tentando fazer o bem está fazendo oferta e sacrifício ao próximo. Ao próximo. É legítimo no sentido de ser moralmente bem visto. Se esse cara chama a televisão faz uma matéria e fala, olha que turma boa, essa turma pratica o bem. Só que este bem, meus irmãos, ele não é bom o suficiente para a gente poder considerar algo coerente com aquilo que nós somos em Cristo agora. Então nós temos que fazer isso sem deixar de fazer aquilo. O que é o aquilo? Exatamente testemunharmos a ressurreição de Cristo na nossa carne. Se não, meus irmãos, nós vamos mandar a gente para o inferno de barriga cheia, literalmente. E na boa, isso não é a prioridade da igreja. Hoje em dia tem muita gente procurando igreja para congregar, e a primeira pergunta que a pessoa faz para mim, o cara quer vir aqui, ele pergunta para mim e fala assim, como é que é os projetos sociais da igreja? E aí eu já viro para o cara e falo assim, rapaz, melhor você não ir lá não. Por isso que a igreja não cresce, né? Todo mundo manda embora, já falam não vem. Aí beleza. E nós não temos projetos, irmãos? A gente não está trabalhando as roupas, trabalhando os alimentos. Estamos mudando a forma agora por causa de algumas contingências, mas isso nunca saiu do nosso coração, não. Mas eu fico pensando que quando alguém vai para uma igreja, a primeira pergunta que tinha que ser feita é assim, vocês creem na Bíblia sem pôr nem tirar? Entendeu? Se o pastor falar e a Bíblia falar outra coisa, quem tem autoridade? Essa deveria ser a pergunta. Porque seria melhor que a gente às vezes até deixasse alguns desassistidos. Não é o ideal, mas seria melhor. E que ainda assim a gente pregasse a verdade do que a gente suprir todas as necessidades e não pregar. E pregar não é só falar não, viu, irmãos? É ser cada cristão como um embaixador do reino de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você é diferente. Tem alguma coisa em você que não fecha. Tem um testemunho legal, né? O horário aqui já está correndo, mas beleza. Tem um testemunho legal de um cara que ele era aqueles hippie, mas não é esses hippie micróbio que fica vendendo brinquinho na Tubal Vilela, não. Esse cara era hippie mesmo, aquele cara doido, né? Ele era lá de São Tomé das Letras, aquela cidade lá no sul de Minas, tal, onde a galera vai lá para ver ET, usando aquele potente telescópio. Eu já fui lá, é muito doido lá. E esse cara, ele se converteu, e aí ele estava dando um testemunho para nós uma vez, que ele sentiu de Deus assim, que ele deveria continuar andando com os amigos dele, mesmo agora o andar dele sendo diferente. E aí ele falou que os caras reuniam lá com uma certa frequência, num mirante que tem lá, tem muitos mirantes lá em São Tomé, e aí a galera acendia o baseado e ficava lá fumando maconha. E ele falou que enquanto ele estava lá era muito legal, que toda vez que o baseado chegava na vez dele, né, que era a roda, né, ele pegava o baseado e passava para o cara de cá, né.
E depois o baseado vinha de cá, ele pegava e passava de lá. E ele disse que depois de algumas horas lá, porque a galera lá virava à noite, bebendo, fumando maconha. Ele disse que um cara que estava do outro lado da roda, levantou, chegou nele e falou assim: eu estou te sacando, eu estou te vendo, cara. Todo mundo está fumando, mas você discretamente pega o baseado aqui, passa ali e você não colocou na boca. Então você está escondendo alguma coisa. Você tem alguma coisa que você não está repartindo com a gente. Então eu vou te falar, a partir de agora, onde você for, eu vou. E tudo que você fizer, eu faço. E adivinha o que aconteceu com o cara? Virou crente também, dançou, né? Então o que esse cara fez para pregar? Ele teve apenas que ser. Né? Algo muito simples, né, irmãos? A gente que fica complicando o processo. E ainda no verso 2, no finalzinho, né, essa oferta e sacrifício a Deus, e não necessariamente ao próximo. Muita gente está morrendo fazendo sacrifício pelo próximo. Quem tinha que morrer pela igreja, já morreu, viu, gente? É Jesus. A gente não foi chamado para morrer uns pelos outros. Nós somos chamados para viver uns pelos outros. É mais caro. Porque morrer, 5 segundos a gente resolve. Agora, viver, eu não sei quantos anos Deus vai te dar. Então, se Deus te der uma vida muito longa, é muito tempo aguentando gente chata. Então, nós fomos chamados para viver, diferente. Essa oferta e sacrifício, o que acontece? Ela chega diante de Deus como cheiro suave. Esse aroma suave é muito legal. Sabe onde tem essa expressão o tempo todo na Bíblia? Lá no livro de Levítico. Aquele livro difícil de ler, né? Cheio de mandamento, que é tanto de preceito, constrói tabernáculo, 3 vezes repetindo receita de como é que monta tabernáculo, que as medidas que ninguém sabe, quantos côvados tem daqui para lá, né? Que tanto de coisa, né? O material das coisas, mas lá tem um padrão, e o padrão que a gente encontra é que toda vez que fala em obediência voluntária àquilo que Deus colocava como preceito, diz que isso chegava diante de Deus como aroma suave. Então, meus irmãos, a lei se cumpre em Cristo. Nós até estamos desobrigados de todas as coisas cerimoniais porque não havia consciência. Agora que nós temos consciência, tudo está resumido naquilo que é a vivência da igreja. Nós cumprimos, excedemos o cumprimento da lei na nossa prática. Mas entenda, se não houver essa oferta e sacrifício, esse esforço em traduzir de maneira prática aquilo que nós estamos crendo que somos aqui, esses imitadores de Deus, então nós não agradamos a Deus dessa forma. Quando nós obedecemos, diante de Deus é como se chegasse um cheiro gostoso. Então Deus vai olhar para nós e falar assim: ah, esse é o meu povo mesmo, esses são os meus filhos. Bem legal, né? Verso 3, agora vem as exceções. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre nós, como convém a santos. Vamos lá, irmãos. Prostituição, impureza, está tudo no mesmo pacote, né? Os pecados de natureza sexual, que a igreja adora também fazer um carnaval, dizendo que são os piores deles. Mas, curiosamente, Paulo coloca a avareza. Oh, mas como assim? Como que ser avarento, ser pão duro, está na mesma categoria de viver na prostituição e na impureza de natureza sexual? Então nós temos que entender que a nossa categorização de pecados não é necessariamente a mesma categorização que Deus dá. Até porque os pecados de natureza sexual e os pecados que envolvem dinheiro, eles podem ser associados à idolatria. Nós colocamos como coisa mais valiosa algo no lugar de Deus. Na questão do dinheiro, é o poder que ele traz, e na questão do sexo, é o poder que você usufrui. É sobre como você consegue usar o outro, ou às vezes usar até a si mesmo, para satisfazer um desejo a qualquer custo. É muito parecido. Irmãos, todo e qualquer pecado é mais do que suficiente para a condenação. Então você não fica pensando assim: não, esse pecado eu não tenho, mas você tem algum outro? Então entenda que você já está apto para o inferno. Ah, mas e o que eu faço?
Irmãos, não tem que fazer nada, porque todos nós estamos aptos para o inferno. O nosso passaporte já tem um carimbo para o inferno VIP. Agora, Cristo já fez por nós. Então nós não precisamos fazer, nós precisamos ser. Eu falei também sobre isso, acho que domingo, né? Muita gente tentando não errar, está se esquecendo de acertar. Porque não errar é o que você faz, mas acertar é o que você é. Então nós precisamos também concentrar o nosso foco nisso. Nós não estamos lutando contra o pecado, porque nós agora estamos tentando escapar do inferno. É impossível escapar do inferno. Nós estamos agora lutando contra o pecado na perspectiva de sermos filhos de Deus, como Deus está dizendo que nós somos, né? Porque o ser faz com que então tudo aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito se materialize, seja visto, seja percebido. Então cuidado aí, tá? E o legal aqui é que diz: todas essas coisas nem se nomeiem entre nós como convém a santos. Uma dica esperta, essa aqui é pesada, hein? O amor não comenta o pecado dos outros, ou não deveria comentar. O crente já tem até linguagem para falar dessas coisas. Sei lá, eu chamo o Felipe e falo assim: Felipe, deixa eu te contar uns negócios que eu descobri do Rafa, para você orar por ele. Papo furado, velho, vai orar nada. Nem eu estou orando, eu só quero esculachar com o irmão. Então, irmãos, é difícil. E vou falar para vocês, essa em mim é uma grande dificuldade. Eu tenho olhar para coisa errada, sabia disso? Talvez seja pela experiência, né? Eu sinto o cheiro de coisa errada. E eu acerto assim 95% das vezes, infelizmente. Eu vejo umas coisas que pouca gente vê. Eu comecei até a achar que isso é meio espiritual, viu? Porque as coisas caem no colo. Caem no colo. E não é só coisa aqui da vida da gente, não, viu, irmãos? Estoura uma bomba do outro lado do país, de algum jeito isso chega na gente. Essa é a vocação do nosso ministério. Está tudo certo. Agora, como nós estamos administrando isso? Isso é importante. Então, entre nós, a gente não deveria ficar nomeando, ficar apontando, ficar banalizando, falar a respeito, principalmente dessas práticas que foram citadas aqui, sem que a gente tenha uma ação prática no sentido de ser ajuda, de ser socorro. Então, nem convém, como santos, a gente ficar conversando sobre essas coisas. Verso 4. Nem torpezas, nem parvoíces. Parvoíces é muito bom, né, velho? Nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Eu peguei uma outra versão aqui. Parvoíces, na minha Bíblia, numa outra Bíblia aqui, está traduzida como palavras tolas. Palavras tolas. Meus irmãos, isso não significa que crente não pode ser alegre, que crente não pode ter senso de humor, que crente não pode ir no show de humor, no stand-up comedy, tá? Não tem nada de errado nisso. Não é disso que se trata. A questão é que existem muitas ideias, muitas piadas, muitas conversas de natureza suja, no sentido principalmente sexual, ou no sentido da corrupção de valores, que a gente começa a banalizar no nosso meio, e dali um pouco isso se torna já um pensamento corrente. E para a gente combater isso, a gente tem que entender que nós devemos interagir com a cultura, mas sem se corromper com ela. E como que a gente faz para não se corromper com a cultura? Nós damos ações de graças a Deus. Ou seja, você vai ter que clamar ao Espírito Santo aí que dê sabedoria a você nessa interação com a vida, para que você consiga dar ação de graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Se tem alguma circunstância que começa a comprometer o seu entendimento, então esse é o limite para você. O curioso é que o limite para você não é necessariamente o limite para todo mundo. A gente fez evangelismo durante algum tempo com travestis e tal, e eu me lembro de irmãos maduros já no sentido assim de velhos, né, da igreja, e gente de mais idade, e essas pessoas viraram para nós e falaram assim: eu não posso ir. E a gente ficou assustado, falou assim: mas por quê? Falando assim: não, porque vocês vão lá e vocês não sofrem o mesmo dano que eu sofro.
E aí nós respeitamos isso completamente, falamos que está tudo certo. Agora, se você entende que isso é uma dificuldade, nós deveríamos tratar essa dificuldade, para que você amadureça e no futuro pudesse frequentar o mesmo lugar que a gente frequenta. Enquanto isso, outros irmãos mais amadurecidos, alguns até com pouca idade, a gente literalmente entrava no inferno, né? E era muito bom, era tranquilo. Então, que a gente possa entender que estas coisas não convêm a nós. Lembrando, como eu falei, não é para tirar nem a alegria, nem o senso de humor do crente. Gente, crente sem senso de humor é difícil, né? E na nossa cultura virou isso, não é? Na nossa cultura a galera já fala assim, o crente é o chato. Aí o pessoal no trabalho, na hora que vai contar às vezes uma piada, eles não contam se você estiver perto, que fica assim, é o crente. Eu tenho uma experiência muito legal com isso também, que a galera contava umas histórias muito doidas, né? E aí eu sempre fazia um complemento na história. Então tinha um cara que toda vez ele contava sobre como ele traía a esposa dele. E aí eu falei para ele, falei assim, nossa cara, eu fico assim intrigado de ver esse relacionamento aberto que você tem. Aí ele assim, mas que relacionamento aberto? Eu falei, não, porque enquanto você está indo na zona lá para ficar com umas mulheres, eu fico pensando na sua esposa, que duvido que ela já não desconfie, ela pode estar recebendo o cortador de grama na sua casa. E aí ele, não, mas isso não acontece não. Eu falei, mas quem garante, velho? Ela confia plenamente em você? Confia. Eu falei, e você confia plenamente nela. Não, esse cara nunca mais conversou comigo desses assuntos. Não, mas não é, irmão. Eu falava com todas as letras. Falei, não, mas chifre trocado dizem que não dói. Tá vendo? Você ia falar, Felipe? Então, beleza, bora. Verso 5, porque bem sabeis isto, nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, lembra que eu falei que esses pecados aqui estão todos associados à idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, a idolatria é sempre o pecado mais grave, porque o que é idolatria? Idolatria é a gente, então, colocar algo no lugar de Deus. E acredite, a gente coloca muitas coisas no lugar de Deus, às vezes, de maneira muito equivocada, tá? Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós falamos sobre esses filhos da desobediência, lá no capítulo 2, não sei se vocês se lembram. Então, quando a gente vem puxando a ideia de qual é a referência de Deus de caminhada, a gente vê que tem pessoas que querem viver fora dessa referência. E o cara ainda quer se dizer de Deus vivendo fora da referência. Então, meus irmãos, não se deixe enganar por palavras vãs. Lembra que eu falei? Não, mas toda forma de amor é válida, porque Deus é amor, isso é uma palavra vã. Porque se isso não for explicado do jeito que eu falei, trazendo Deus definindo o amor, então é o nosso conceito de amor que está definindo Deus, isso é heresia. Isso é um absurdo, é uma palavra vã. Tá? Que a gente cuide do nosso coração. E verso 7, portanto, não sejais seus companheiros. Não é para ser companheiro de quê, gente? Não é para ser companheiro dos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Lembrando mais uma vez, aqueles que dizem que são de Deus, que às vezes até estão na vida da igreja, mas vivem de maneira dissoluta. Vivem de maneira que na verdade é só para satisfazer a sua consciência religiosa, mas o coração deles não está aqui. Isso é um desafio, viu, meus irmãos? Lembrando até de uma outra referência onde Paulo fala sobre a única circunstância na vida do cristão que a gente deve se afastar de uma pessoa. Já pensaram nessa? Sabe qual que é a única? Porque é engraçado, Jesus andava com um pecador, andava com um fariseu que estava confrontando ele, Jesus não andava com prostituta, não tinha problema nenhum. Agora, existe um tipo de gente que Paulo adverte que a gente tem que tomar cuidado. Ele diz assim, cuidado com aquele que se dizendo irmão, não for. Então nós não temos problema com o mundo, gente. A nossa vizinhança aqui é uma bênção. Até os crentes, principalmente, Mas todo o restante, nós não temos problema. Nós sabemos das práticas, nós sabemos do pecado, não tem crise. Nós chamamos para a mesa mesmo, nós chamamos de irmão, nós estamos aqui querendo saber o nome das pessoas e ver se a gente consegue ajudar de alguma forma.
tá? Agora, aquele que se diz irmão, mas não é, cuidado com esse cara. Isso aí é uma cobra, tá? E tudo isso, meus irmãos, por quê? Por que que Paulo está enfatizando que a gente não deve ser companheiro dos filhos da desobediência? É simples, porque o amor e a santidade têm que andar juntos na vida do cristão. Não tem como a gente ser santo segundo o nosso conceito e a gente amar segundo o nosso conceito, tem que ser segundo o conceito de Deus. E o conceito de santidade de Deus é um conceito de separação. Não quer dizer que nós já somos todos os que não pecam, mas nós somos aqueles que têm como referência Jesus e nós estamos caminhando para ser parecido com Jesus. Então, assim, é imperativo na nossa jornada que toda vez que a gente erre, a gente se arrependa, conserte, peça perdão para quem tem que pedir e prossiga, sempre para o alvo, sempre Cristo. E nós vamos morrer uns mais perto, outros mais longe. A questão é que na hora que a gente for morrer, a corrida é maratona, viu, irmãos? É longa. Mas na hora que a gente for morrer, mesmo que você correu só 1 quilômetro, na hora que você for morrer, que seu corpo for cair, Cristo, por sua graça, puxa a linha de chegada e você cai dentro. Então o mérito é dele, não nosso. Mas é importante que a gente permaneça correndo, que a gente seja coerente com aquilo que nós estamos dizendo que nós somos. Então isso é o processo de santificação que acontece na vida de todo cristão. Agora, essa santidade, essa santificação tem que andar junto com o amor. Não dá para dizer que ama verdadeiramente, segundo o amor de Deus, sem viver o processo de santificação. E não dá para viver o processo de santificação sem amar como Cristo ama. Ou seja, estamos enrolados, né? E por que tudo isso, meus irmãos? Porque Deus não está fazendo caridade, espalhando pelo mundo pessoas que simpatizem com os perdidos. Que é uma coisa que está na moda também. Deus não está espalhando pessoas que simpatizem com os perdidos. Não. O que Deus deseja é que os cristãos sejam uma referência inconfundível de amor e de pureza. É isso. Inconfundível. Então esse hippie que eu te falei lá da história, está entendendo? Ele conseguiu demonstrar pureza. Ele também fumava maconha e outras coisas muito doidas que ele usava lá, né? Eu vi uns duendes, umas paradas lá, usando aqueles telescópios e outras coisas que ele põe na boca, né? Mas ele conseguiu. Então olha da onde Cristo tirou ele. Aí ele estava lá no meio, mas ele não se corrompia mais com aquilo. Alguém viu essa pureza. E depois o que o cara viu no segundo momento? O amor. Porque uma vez que esse cara falou, eu vou andar com você, então ele abraçou esse cara e falou assim, então agora eu vou cuidar de você como se cuida de um filho, como se cuida de um irmão querido. E aí não teve jeito, né? Dançou o outro hippie, né? Foi parar na igreja, né? Se ele fosse mais esperto e ficasse na dele, né? Estava lá fumando maconha até hoje, né? Ai, ai, Deus tem seus caminhos aí, viu, irmãos? Mas que a gente possa pensar nisso aplicado à nossa jornada. Nós devemos nos esforçar em ser, não em fazer, uma referência inconfundível de amor e de pureza. É para isso que nós estamos aqui nos estimulando como igreja. Então, quando o irmão erra, não tem problema. Nós vamos ajudar ele agora, porque daqui para frente vai ser melhor. E ele vai errar de novo, não tem problema também. Mas vai melhor, para frente. Palmo a palmo, nós vamos conquistando esse terreno aí, tá? No processo de santificação. Sabendo que aquilo que é mais valioso que a salvação, essa nós não temos que conquistar. Essa aí Cristo já conquistou. Então nós somos mais que vencedores. Sabe o que é o mais que vencedor? Não é o cara que tem que lutar para ganhar o troféu. É o cara que ganhou o troféu antes de começar a luta. Porque o vencedor é o que ganha a luta. O mais que vencedor, ele já ganhou o troféu antes de começar. Então não importa, na verdade, qual é o resultado. O que importa é se a nossa maneira de se portar é coerente com aquilo que o texto começa aqui, com aquilo que nós somos. Amém, irmãos? Muito bom, né? Poucos versículos aqui, mas dava até para esticar mais se a gente quisesse. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, agradecemos pela riqueza da sua palavra, por tantas coisas que tem aí o desafio de enriquecer mesmo o nosso entendimento. Pedimos que o seu Espírito Santo trabalhe em nós, abrindo o nosso coração e a nossa mente com relação às verdades fundamentais da sua palavra que nós ainda não alcançamos, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, da sua ajuda
para que possamos nos concentrar mais no ser do que no fazer, Pai. Nós queremos ser essa referência do Senhor, essa referência para o mundo, essa referência de graça, de misericórdia, de amor, segundo o que o Senhor é, Pai. Nos ajude, não apenas por amor à nossa vida, mas também à vida de tantas pessoas que carecem de conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.